Olá, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que encontre todos, eu espero encontrar todos vocês muito bem. E a minha presença aqui agora é para mostrar para vocês alguns temas, alguns itens, alguns pedacinhos do programa que são mais interessantes, são prevalentes numa prova de Enem, prova de Química, Ciências da Natureza. Então, a minha intenção é mostrar exatamente, não quero, lógico, né? Querer acertar uma questão, óbvio que não. Seria até bom se a gente soubesse alguma coisa, mas só exatamente para a gente poder mostrar aquilo que você deve dar uma focada melhor e dar uma recordadinha rápida naquilo que a gente considera mais importante. Eu, Fernando Fará, professor de Química. O primeiro assunto, eu destaquei 4 assuntos. O primeiro assunto, ligações químicas, não poderia deixar de ser diferente. Porque, para mim, né, a opinião própria, é o assunto mais importante de química, da química, primeira, segunda, terceira série do ensino médio, para o superior, ligação química. Não adianta você querer andar para frente sem saber ligação química. Você vai fazer o curso de farmácia, você precisa de ligação química. Qualquer coisa intrinsecamente ligada à química, você tem que ter como ponto de fundo o conhecimento básico de ligações químicas. Então, a primeira coisa de ligações que você tem que saber é identificá-la. Identificar uma ligação interatômica, aquela ligação que ocorre entre átomos. Ela pode ser uma ligação iônica, que se caracteriza principalmente pela grande diferença de eletronegatividade entre os átomos que se ligam, doação definitiva de elétrons do metal para o ametal. Uma ligação covalente, aquela que ocorre entre átomos que não tem grande diferença de eletronegatividade. FON-CL, BR, pH, basicamente ocorre entre eles. E a ligação covalente também tem aquela ligação sigma-pi, mas tem a dativa, que nós hoje consideramos como ligação coordenada. Antes, setinha. Hoje, traço duplo, principalmente quando parte do fósforo, do enxofre e do cloro. E a ligação metálica, que é para nós considerada a ligação mais forte, aquela que justifica a formação das ligas metálicas, né? A ligação em que os elétrons ficam girando entre os núcleos dos átomos, criando o que a gente chama de mar de elétrons, aumentando a atração entre eles, permitindo que a ligação se torne muito forte. A polaridade das moléculas, para mim, é fundamental conhecer. Saber que uma molécula vai ser polar ou vai ser apolar é fundamental para mim, uma das coisas mais importantes nesse assunto. E para isso acontecer, você tem que conhecer a geometria da molécula. Se você tem uma molécula XY2, ela pode ser linear, angular. Se você tem uma molécula de fórmula geral XY3, ela pode ser trigonal plana, pode ser piramidal. Se você tem uma molécula XY4, ela pode ser tetraédrica. Se você tem uma molécula XY5, ela pode ser bipirâmide de base triangular. E se você tem uma molécula XY6, ela vai ser octaédrica. Isso cai em prova. Olhando o elemento central, se você vir que o elemento central tem par de elétrons sobrando, a molécula será polar. Agora, se o seu elemento central não tiver par de elétrons disponível, sem estar se ligando a alguém, aí você vai ter que ver se os átomos ligados ao elemento central, se eles são iguais. Se eles forem iguais, a molécula será apolar. Agora, se os átomos ligados ao elemento central forem diferentes, aí a molécula será polar. Para que isso? Para que você possa saber que tipo de ligação intermolecular que esta molécula vai fazer. Ela pode fazer uma ligação do tipo força de Van der Waals, conhecida como dipolo induzido, dipolo instantâneo, ou força de London, são sinônimos. Ocorre entre moléculas apolares. Agora, uma ligação que ocorre entre moléculas polares, ela pode ser do tipo dipolo, ou dipolo permanente e dipolo permanente. Agora, se eu tenho duas moléculas polares, onde elas apresentam hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, vai ser uma ligação dipolo permanente especial chamada ligação de hidrogênio. De cima para baixo, nessa sequência que está no slide aí, a intensidade da força aumenta. Aumentando a intensidade, aumenta-se também o ponto de ebulição das moléculas que realizam essas ligações na sequência que eu apresentei para você. E lógico, tem uma outra ligação, a mais intensa de todas, a ligação que une um setor iônico de uma estrutura orgânica com uma parte, com dois polos, no caso a água, dipolo, né, para poder justificar, por exemplo, o detergente ou o sabão. Como é que o sabão e o detergente se unem à água para fazer o processo de limpeza acontecer a contento? Então, esta ligação íon-dipolo é aquela que ocorre entre o setor polar, setor iônico
de um detergente, de um sabão, de um sal, com a água, que é nada mais, nada menos do que uma estrutura de polo elétrico. Perfeito? E, lógico, né, sabendo a polaridade da molécula, você vai saber que duas moléculas de mesma polaridade são capazes de se misturar, formando uma mistura homogênea. Isto é similis, similis, semelhante dissolve semelhante. Assim, eu chamo a sua atenção para o assunto separação de misturas na química orgânica. Se eles derem para você uma mistura homogênea em que compostos orgânicos estão presentes, desconfie que, sendo uma mistura de compostos orgânicos, os pontos de ebulição não são tão diferentes assim. Por isso que você deve usar a destilação fracionada para separar os componentes dessa mistura homogênea. Lembre-se, destilação fracionada, separamos os componentes de uma mistura homogênea, onde os pontos de ebulição são bem próximos. Já a destilação simples, você separa os componentes de uma mistura homogênea, onde os pontos de ebulição são bem diferentes, bem distantes. O segundo ponto que eu tenho que chamar a sua atenção é a respeito da identificação dos compostos orgânicos. Claro que você tem que saber o que é um hidrocarboneto. É claro que você tem que saber que um hidrocarboneto pode ser um alcano, um alceno, um alcino, um alcadieno, um ciclano, um cicleno, um aromático. Chama a sua atenção por aromático porque o Enem adora perguntar compostos que apresentam ligações duplas alternadas. Eles não falam alternadas, eles falam ligações conjugadas, tá? Eu posso falar das funções oxigenadas que eu cito álcool, cito fenol, cito enol, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster. Isso é fundamental conhecer. Os ésteres, então, nossa senhora. As funções nitrogenadas, eu posso indicá-las como aminas, amidas, nitrocompostos, as nitrilas e as iminas. Só lembrando que a imina é quando você tem o carbono ligado ao nitrogênio através de uma dupla ligação. E as funções sulfuradas, elas são aquelas funções que podem ser representadas pelos pelos ácidos sulfônicos, base da produção de detergentes, os tiocompostos. Esse prefixo tio indica a presença de enxofre no lugar do oxigênio, por isso que eu tenho tioálcool, eu tenho tioéter, eu tenho tiofenol, perfeito? E ali eu coloquei, infelizmente eu coloquei errado ali, mas por favor releve isso, seriam funções halogenadas, aquelas que têm os elementos da família 7A, que podem ser os aletos orgânicos e os aletos de acila. Todo halogênio presente na estrutura orgânica faz com que a estrutura orgânica seja muito reativa. Portanto, os aletos orgânicos e os aletos de acila são compostos extremamente reativos. O terceiro ponto que eu trago para vocês aqui, e considero extremamente relevante, isomeria. Sempre aparece uma questãozinha, né? Por mais simples que seja. A isomeria plana, também chamada de constitucional ou estrutural, ela pode ser uma isomeria de função, de cadeia, de posição, ou mércia. Se você perceber direitinho, eu coloquei cor diferente para a palavra função e tautomeria. São exatamente os dois tipos que mais têm caído, que têm mais sido cobrado em provas de Enem, tá? Lembra que a tautomeria, ela pode acontecer entre um aldeído e um enol, entre uma cetona e um enol, entre uma amida e uma estrutura chamada iminol. Essa, então, tem sido bastante comum em provas aí, tá? E a isomeria de função mais comum que nós conhecemos, álcool e éter. Também pode ser cobrado ácido carboxílico. E éster. Prova estereoisomeria, isomeria do espaço, ela pode ser do tipo geométrica, também conhecida como cis-trans, ou EZ, 2 e R3 diferente de R4. Ou numa cadeia fechada, onde pelo menos 2 carbonos do ciclo devam estar recebendo radicais diferentes entre si. E a isomeria ótica, naturalmente, nós conhecemos como a isomeria do carbono quiral, aquela do 2 elevado a N, onde aquele N é o número de carbonos quirais diferentes, e através dessa fórmula você descobre o número de isômeros óticos ativos de estrógeno
e levógeno. Lembra? Já as reações orgânicas, é impossível falar para vocês em alguns minutinhos tudo aquilo que eu considero de importância nas reações, mas eu chamo a sua atenção para o tipo de reação de adição, aquela reação em que o composto orgânico, quando reage, ele tem que quebrar a ligação π dele, exceto o ciclano, com 3 carbonos e com 4 carbonos, que não tendo π, ainda consegue romper a cadeia, fazendo com que a cadeia se torne aberta. E quem faz reação de adição, lembre-se, usamos a regra de Markov-Vinikoff, aquela regra que manda, né, o hidrogênio entrar no carbono da dupla mais hidrogenado. A reação orgânica de substituição e de eliminação, eu coloco as duas juntas, porque nas duas reações de substituição e de eliminação, nós usamos a regra do sai-Zev. Sai-Zev, sai. Sai hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Eu tiro de quem tem menos. E isso é usado na reação de substituição e na reação de eliminação. Lembrando a você, reação de adição fácil de acontecer, substituição difícil de acontecer, porque eu vou ter que romper a ligação sigma, por isso substituição começa com a letra S, S de sigma, S de saturado, lembrou? E aí eliminação, onde eu tenho que retirar componentes de um mesmo composto, tornando assim a reação ser, sendo assim a reação mais difícil de acontecer, e não de ser entendida, né? A reação de oxidação, se não cair, é zebra. Tá? Reação de oxidação com água e zinco naquele. Carbono com dupla, alceno. Tem ramificação no carbono da dupla? Tem, vai formar cetona. Não tem ramificação no carbono da dupla? Não, então vai formar aldeído na ozonólise. Na oxidação ácida, se não tiver ramificação no carbono da dupla, o produto formado será um ácido carboxílico. Em tempo, se houver um carbono preso através de dupla na oxidação ácida, este carboninho preso através de dupla irá gerar CO2 e água. E, naturalmente, a reação de redução, não tem como não falar. Se eu vou hidrogenar um composto orgânico, a minha intenção é fazer com que o NOx desse carbono do composto orgânico diminua. Se eu estou dando hidrogênio ao carbono, o carbono sendo mais eletronegativo, ele vai ter o seu NOx diminuído, porque ele vai receber elétron do hidrogênio. E quando eu diminuo o NOx, eu provoco uma reação de redução. Por isso, toda hidrogenação é uma reação de redução. Tem que falar de química ambiental. Não tem como não falar de química ambiental, não tem como não falar de reação de saponificação, cujo objetivo é produzir biocombustível, o glicerol. Não esqueça isso. Eu tenho triésteres de cadeia longa, chamado triglicéride, que pode ser gordura ou óleo. Se eu trabalho esse triglicéride com uma base forte, NaOH ou KOH, a intenção é formar sabão e um álcool com 3 carbonos e 3 hidroxilas, chamado propanotriol ou glicerina ou glicerol. Este álcool é considerado biocombustível. Não tem como eu não falar para você de uma reação de produção de ésteres graxos de etila ou de metila, quando eu tenho triéster de cadeia longa, óleo ou gordura, reagindo com álcool inferior. O que é álcool inferior? Álcool com 1 carbono ou álcool com 2 carbonos. Reagindo, então, um triéster de cadeia longa com metanol ou etanol. A intenção é formar um conjunto de ésteres de etil ou de metil, que é o biodiesel, esse conjunto, mais um álcool, que é o propanotriol, que é o glicerol. Esta é uma reação de transesterificação. Craqueamento. Pega-se o petróleo, faça a destilação do petróleo. Algumas frações imensas de alcano, por exemplo, alcanos superiores, com 50 ou mais carbonos, não tem finalidade nenhuma para o nosso dia a dia. O uso desse material não serve para nada. Então, você vai pegar este alcano superior e vai colocar numa caldeira industrial. Vai colocar um calor em torno de 800 graus até 1.200 graus. Este alcano superior, ele se rompe em partes menores, formando alcanos e alcenos de cadeias menores, liberando, às vezes, um gás hidrogênio, que é chamado de gás de craqueamento. Craquear é isso, quebrar um alcano superior, que não tem nenhuma finalidade, formando alcanos e alcenos menores, que têm objetivo prático para o nosso dia a dia.
forma-se gás de cozinha, pode-se formar querosene, produzir gasolina, produzir óleo combustível, óleo lubrificante e outras coisas mais. Também chamado craqueamento ou pirólise, mesma coisa. Penúltima coisa, octanagem da gasolina. Eu sei que a minha gasolina, que eu uso no dia a dia, ele tem uma boa qualidade porque ela tem uma concentração de 2,2,4-trimetilpentano alta. No mínimo 70%. Se você tem 1 litro de gasolina, você tem que ter pelo menos 700 ml de um líquido que vai permitir que esse material seja um gerador de energia no processo da queima, da combustão. Então, quanto mais 2,2,4-trimetilpentano, que é conhecido usualmente como isoctano, a mistura chamada gasolina possuir, melhor será a qualidade dessa gasolina. Finalmente, vou falar de polímeros para vocês. E ao falar de polímeros para vocês, naturalmente, eu tenho que falar dos tipos de polímero. Um polímero pode ser formado a partir de uma reação de polimerização do tipo adição, A mais B dando C. O composto que vai se polimerizar tem que ter π entre carbonos. A formação de um polímero de condensação segue a linha do A mais B dando C mais D. É como se fosse uma reação de substituição, onde você forma um polímero imenso, uma poliamida, um poliéster, o nylon, e formam ainda substâncias pequenininhas, no caso água, ácido clorídrico, amônia, ácido cianídrico, caracterizando assim uma reação de condensação. E um dos polímeros mais conhecidos, mais importantes, são as borrachas, tanto a natural quanto as borrachas sintéticas, que são produzidas a partir dos dos alcadienos alternados ou conjugados. Estes alcadienos alternados ou conjugados, é o nome que cai na prova do Enem, fazem reação especial do tipo adição 1,4, fazendo com que o composto se torne extremamente Aqui, em nome da Conexão, eu agradeço a vocês a paciência e falo de coração para você arrasar, para você brilhar, para você confiar, que você tenha foco, que você tenha força, para que você faça uma boa prova. Você chegou até aqui não é à toa, tá? Nada acontece por acaso, nós sabemos. Deus te abençoe, muita paz. Fica aqui a lembrança do Fará, fogão, o melhor time do Brasil. Um beijo, boa sorte, até a próxima. Tchau.